Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Mais Mail. Hoje, com o iluminado Paulo César. Para mim, é uma pessoa portadora das informações que vão ajudar a expandir a consciência das pessoas. E ele vai falar hoje sobre a importância do Brasil nesta transição planetária. Muito obrigada por ter aceito mais uma vez o meu convite, Paulo César. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu quero dar um ênfase sobre as informações que você vai passar hoje, que são muito importantes, porque eu mesma, como já viajei muito, conheço vários países, quando falam que o Brasil vai ter uma importância fundamental, eu digo, nossa, mas comparado a outros países, o Brasil tem tanta violência, nós não sabemos, mas o Brasil é um dos países mais violentos do planeta. Nós temos tantas atrocidades aqui, tanto instinto básico aqui, como é que nós vamos ser esses portadores? Mas aí você vem, né, com essas informações maravilhosas, porque nós já conversamos um pouco antes, e aí vai fechando as peças do quebra-cabeça, né? Porque talvez o Brasil vá prover o mundo daquilo que está faltando para que a transição seja realizada, né? E é por isso que muitas vezes dizem bem assim, mas essa informação está vindo por esta pessoa que não é nem perfeita, mas infelizmente tem a questão do flor de lótus, né? Muitas vezes a flor nasce da lama, então a nossa expansão para outras dimensões, o Brasil deverá realmente ter um papel crucial, fundamental, e vamos prestar muita atenção no que o Paulo tem a falar. Seja muito bem-vindo, Paulo. O microfone é seu, fique à vontade. E no final, quando você terminar, então eu volto para a gente conversar. Bom, aí depois a gente conversa no final. Seja Ok. bem-vindo. Namastê, saúdo ao Maia Ismael e todos os que estão assistindo e assistirão essa live agora e no futuro, porque na verdade só existe o agora. Eu saúdo com o Namastê, que é a minha saudação profunda de coração para coração, porque todos somos um. E o Namastê é o Deus em mim, saúde e reverencia o Deus em você. Isso cria uma conexão de almas, né? Todos nós estamos conectados através das nossas consciências, né? E o tema dessa live é de suma importância para o Brasil e para o planeta Terra como um todo, né? Então é uma honra para mim. Eu invoco a ajuda dos grandes mestres da Grande Fraternidade Branca e para poder passar de forma eficiente a mensagem que deve ser compartilhada de forma exata, de forma correta, que é muita responsabilidade. De qualquer forma, passar essa mensagem junto com o Maia é uma honra, porque o Maia tem essa sensibilidade, uma pessoa que capta as coisas, não é a primeira live que eu gravo com ela, e incrivelmente, ela já, coisas que são muito secretas, assim, ela já captou nas suas meditações, nas suas canalizações, e quando eu falo, olha, nossa, eu vi isso em tal época, uma vez me deram uma mensagem tal, e é maravilhoso, porque isso vai fazendo alguns links, vai inclusive confirmando aquilo que a gente já sabe, que a gente sente, às vezes a gente tem alguma dúvida, aí vem alguém e fala, não, eu tive a mesma experiência em tal época, você fala, ufa, que legal, então eu não estou maluco, não sou único, isso é muito bom, Maia, então gratidão pela oportunidade de estar aqui, para falar de um tema que eu sou suspeito, que eu amo esse país, né, para falar dos mistérios do nosso país, os mistérios do Brasil, e na verdade, eu começo falando dos mistérios do Brasil antigo.
e de outras civilizações que já habitaram o Brasil. Depois eu venho um pouquinho falando de povos de outros continentes que visitaram o Brasil, e depois eu chego no momento presente, que é por que que o Brasil tem toda essa tradição, essa história. É um país, assim, abençoado por Deus, né? A gente fala que Deus é brasileiro. Vamos tentar entender um pouquinho disso hoje. Eu pensava que isso era um pouco de bairrismo, né? Mas a gente vai ver que não, que o Brasil tem uma missão especial agora para o terceiro milênio, tem uma missão especial para a formação da futura sexta raça, né? Porque aqui é um caldeirão de raças. Aqui está sendo miscigenado as sementes de todas as raças para que surja uma raça mais forte, mais unida. O Brasil é um país que, embora tenha alguns preconceitos ainda, inclusive raciais, né? Todos os países têm. O Brasil é um país que a gente achava até que não tinha. Aí, numa história mais recente, a gente viu que tem muito enrustido ainda. E fez parte até de um plano de sabotagem dessa missão, criar mais antagonismo ainda entre o povo brasileiro, dividir o Brasil, porque é muito mais fácil governar quando você divide. Veremos que o Brasil teve e aproveitou muito bem a oportunidade de mesclar asiáticos, africanos, europeus e todos eles para formar uma raça. Inclusive, uma missão especial também relacionado à religião do futuro, ou à religião do terceiro milênio também, que será e é a religião síntese, onde o melhor do cristianismo será fundido ao melhor do budismo e ao melhor das tradições pré-colombianas e pré-cabralinas, né? Ou seja, antes da descoberta da América, antes da descoberta do Brasil, certo? Bom, eu vou pedir uma licencinha de um segundo, Maia, só para poder regular uma coisa que está fazendo um barulho do ar aqui. É um segundo, por favor, pessoal, é rápido. Pronto. Já voltamos e seguimos em frente. Eu vou pedir para o Maia colocar o primeiro slide e já vou continuar falando. Sabe por quê, Maia? É assim. Nós já ouvimos falar que o Brasil Mistérios do Brasil Antigo, os Mistérios do Brasil começam pelo seu nome. Eu vou falar um pouquinho do nome Brasil, né? E olha que incrível, Maia. O próprio nome Brasil já tem um mistério grandiosíssimo, do qual eu vou abrir essa live falando dos mistérios do nome Brasil, né? Uma das traduções é Terra do Fogo Sagrado, mas a gente vai ver que é um nome já conhecido, que essa denominação de Brasil não se deve apenas àquela madeira avermelhada que os portugueses encontraram e que os índios chamaram de pau-brasil. Não. A gente vai ver que o nome Brasil é muito anterior à descoberta do Brasil e tem um significado maravilhoso. O Brasil também era tido como, Alcides Zanur já dizia que é a pátria do evangelho. Ele, um grande médium, capaz de captar coisas, né? Que o Brasil é a pátria do evangelho, o coração do mundo, né? Por que o Brasil é o coração do mundo, né? Uma das primeiras capitais do Paulo, Brasil foi... quando for para avançar, você me avisa, por favor. Não entendi. Como? Quando for para avançar o slide, você me Ah, avisa, sim. tá? Combinadíssimo. Eu vou te avisando. Então, assim, é, você pode até passar para o slide número 2, que eu vou comentando, estou comentando ele até, né? Porque esse nome de o coração do mundo, né? Nós sabemos que o Rio de Janeiro foi uma das capitais do Brasil, né? E cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E por quê o Rio de Janeiro é chamado de coração do Brasil? A gente vai ver também, e vai ver que o Brasil, na verdade, é o coração do mundo. O Brasil é o coração do planeta Terra. E o povo que nasce nessa região da América do Sul tem um sentimento, tem uma união, tem um coração poderoso. E a gente vai ver por quê também. Nós vamos ver que a mudança da capital do Rio de Janeiro, depois para Brasília, tem toda uma história místico-transcendental maravilhosa, que não dá para acreditar. Assim, quando nós começamos a receber os primeiros insights, né, da verdadeira história por detrás da mudança da capital, Brasília, no Planalto Central. Pessoal, é uma honra ser um dos
emissários dessa mensagem a respeito da verdadeira história do nosso amado país, Brasil, que teve grandes expoentes e personagens que já fizeram, inclusive, profecias a respeito do Brasil. Uma delas foi feita pelo profeta Dom Bosco. As profecias de Dom Bosco foram tornadas públicas pelo Monteiro Lobato. Foi ele que publicou, que divulgou mais as profecias de Dom Bosco. Famoso escritor Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabia o que estava fazendo, um grande patriota, um dos precursores, inclusive, investidor e incentivador da Petrobras. A gente vai ver que o Brasil já deveria ser totalmente autossuficiente energeticamente, não tivesse sido sabotado. Então, a Almaia, ela sempre é muito feliz nos comentários dela, eu deixo ela bem à vontade para me interromper a qualquer momento, por favor, porque cada palavra sua é muito bem-vinda e tem tudo a ver com o tema. Inclusive, quando você abriu a live, você falou, nossa, pouca gente sabe, mas o Brasil, um dos países mais violentos do mundo, é mesmo. Como que um país que tem tantos graus de injustiças sociais, de corrupção, de violência, poderia se tornar esse país especial, líder do terceiro milênio? Eu vou explicar por que também, uma das causas, né, entre outras, é que nós temos sido sabotados e saqueados desde o nosso descobrimento, né? Os saques, todo mundo sabe que houve um genocídio, um extermínio em massa dos indígenas em todo o continente americano, né? Na América do Norte, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, né? Quase houve a extinção dos Cheyennes, dos Avajos, dos Apaches, né? Praticamente foram extintos, praticamente, né? Uma cultura maravilhosa. No México, Hernán Cortés também, os astecas foram dizimados, uma civilização com um nível de cultura altíssimo, cidades mais bem elaboradas que as melhores capitais da Europa. Isso está retratado nas cartas que ele mandou para o rei. Enfim, o Francisco Pizarro no Peru, o Peru com toda aquela cultura dos incas, né? Uma civilização que se comunicava com o Brasil. E quando se fala de Brasil, de Amazônia, inclua-se Peru. Peru e Brasil são co-irmãos, energeticamente falando. Tem uma ligação entre Santo Tomé das Letras e Machu Picchu. Uma ligação entre a Amazônia brasileira e a Amazônia peruana. Então, pessoal, prepare-se aí para uma live bombástica, em que tudo aquilo que me for possível transmitir será transmitido aí nessa live de hoje, com farta documentação, com evidências, dados históricos, citação de personagens e tudo. Então, eu quero começar pelo nome. Já comecei pelo nome, né? Mas eu utilizei aí alguns apelidos que o Brasil ganhou ao longo do mundo, né? A pátria do Evangelho. A gente vai ver por que grandes líderes espirituais nasceram no Brasil. O próprio Chico Xavier, o grande José Arigó, inclusive saiu uma série agora, muito recente, uma série não, um filme, contando resumidamente a história de Arigó, porque é muito mais do que aparece no filme. Entretanto, se você assistir o filme, você vai ter uma noção de quem foi o grande Arigó. Cientistas da NASA estiveram aqui no Brasil, o Dr. Andrija Puharich, que eu conheço toda a história dele, teria que fazer uma live só para falar da história dele, da investigação que ele fez no mundo inteiro, patrocinado pela CIA, para cadastrar os paranormais do mundo, inclusive Uri Geller, e ele esteve no Brasil pesquisando o grande Zé Arigó, e o Arigó curou, inclusive, fez uma cirurgia de um tumor do cientista Andrija Puharich, conquistou a confiança e a amizade dele. No dia da morte do Arigó, uma morte por acidente, ele entrou em contato espiritualmente falando, com o Dr. Andrija Puharich e avisou que ele estava indo embora, partindo, foi se despedir do Dr. Andrija. A história do Arigó é maravilhosa, mas além do Chico Xavier, do Arigó, nós tivemos aí também outros grandes nomes, e como Henrique José de Souza, o criador e patriarca da loja Eubiose, né? A Eubiose, que é uma espécie, falando de uma maneira positiva, de uma maneira enaltecedora, a grandes praticamente complementa e até substitui a loja teosófica, que inclusive o grande Henrique José de Souza, depois da passagem da grande yogini e mestra do século, mártir do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky,
que foi substituída por Leadbeater, Annie Besant e outros grandes nomes da loja teosófica, era para o nosso grande mestre Henrique José de Souza ter assumido a loja teosófica, mas por questões políticas ele não assumiu. Mas ele criou a loja dele no Brasil e nós temos aí templos da eubiose em cidades-chave do Brasil, que estão conectados, inclusive, com a rede de túneis e o reino de Agartha, cuja capital é Shambhala. Então, Henrique José de Souza, o grande mestre brasileiro, encarnou no Brasil um cidadão de Agartha, um mestre de Agartha, não foi por acaso. Então, nós vamos ver aí a parte política e esotérica do Brasil, certo? Sem entrar em antagonismos, claro, né? Então, vamos para o slide número 3, onde eu quero falar de Dom Bosco. Aliás, de São Brandão primeiro. São Brandão, ele foi um dos primeiros, bem antes do ano 1500, quando o Brasil foi descoberto, no século V, pessoal. No slide número 3 tem uma fotinha, um selo que foi criado na Irlanda em homenagem a São Brandão. Então, vou pedir para o Maia esse selo. Pessoal, para não perdermos a capacidade de assombro, porque o ser humano tende, quando você tem demais, você não valoriza o que tem. Já dizia um grande mestre que sábio é aquele que valoriza o que tem antes de perder. Eu quero chamar novamente a atenção de vocês para que, inclusive, deem o like, compartilhem essa live com o maior número possível de pessoas. Se cada pessoa que assistir essa live compartilhar com 2 ou 3, nós estaremos cumprindo a nossa missão de conscientizar a nobre nação brasileira do seu valor e da sua missão. Uma informação pequena que uma pessoa pegar nessa live já vai poder ajudar nessa frequência vibratória que nós precisamos para dar a nota necessária para o arranque dessa missão planetária do Brasil. Já está sendo cumprida. E para que as pessoas não percam a capacidade de assombro, para chacoalhar mesmo. Pessoal, no ano 500, São Brandão já falava de uma ilha chamada Rai Brasil. Certo? Ele é conhecido como Ulisses Missionário, porque ele foi o primeiro a ter vindo parar em uma ilha que foi chamada de Brasil. Então, São Brandão se arriscou em embarcações muito frágeis, ele tinha visões, ele era um santo, e ia visitar a Ilha Brasil. Então, os mistérios do Brasil, eles começam pelo próprio nome. Então, essa lenda, né, que é muito contada na Irlanda, isso na Irlanda é conhecido, direciona a descoberta do Brasil aos monges viajantes da Irlanda medieval, mais precisamente ao ilustre São Brandão, ou seja, na verdade, o descobridor do Brasil contemporâneo, que nós vamos voltar lá atrás ainda, viu, pessoal? Nós vamos lá nos fenícios ainda, rota de navegação fenícia, da Atlântida, essa é uma live que pretende chacoalhar a poeira dos séculos. Então, São Brandão, que nasceu no último quarto do século V, próximo ou em uma cidade chamada Tralee, em Kerry, na Irlanda, e foi batizado e educado por um bispo, o bispo de Erk, de Kerry, tornou-se um famoso abade. Ele era um abade. Abade já é um grau, tá? É alguém que cuida de um monastério, é alguém que tem uma percepção muito alta, e morreu na década de 70 do século VI, no ano 600, né? Então, na cidade de Annaghdown, condado de Galway, ele foi enterrado em Clonfert, condado de Galway, e é visto como um dos mais importantes santos da ordem irlandesa. Horas, bolas. Segundo a lenda, tal ilha, o Rai Brasil, teria sido descoberta e colonizada por São Brandão. Ele descobriu o Brasil. Esse monge irlandês, que partiu da Irlanda para o alto mar no ano de 565, e que a denominou de Rai Brasil. Inclusive, eu vou mostrar para vocês mapas antigos que já desenham essa ilha, porque, claro, naquela época, sem equipamento, chegou nas costas do Brasil e ele achava que era uma ilha, e desenhou a localização da ilha, e denominou, né, de Rai Brasil. Então, esse nome, que significaria terra abençoada, ou terra afortunada. Então, no idioma, né, irlandês, Brasil significa terra abençoada ou terra afortunada. A gente vai ver que tem também a palavra Brasil em hebraico, depois a gente vai ver também a importância desse nome. Esse nome
é um mantra. O nome Brasil é um mantra. Brasil. E esse nome atravessa milhares de anos. Então, não é um nome cunhado em 22 de abril, depois do descobrimento por Pedro Álvares Cabral. A gente vai ver que, inclusive, as frotas de Cabral não chegaram aqui por acaso, e ele já tinha o mapa, e que ele veio para tomar posse do Brasil, na verdade, e que pertencia a uma ordem. E a gente vai ver que toda a história do Brasil, desde os fenícios, passando pelos irlandeses, pelos vikings e tudo, tem razões místicas, razões místico-transcendentais, ok? Então, tanto que Cabral, que veio como representante da Ordem dos Templários, com a cruz templária desenhada nas caravelas, São Brandão, que veio para o Brasil representando uma ordem de santos e místicos. Então, sempre, por quê? Porque aqui estaria uma terra, aqui seria uma terra sagrada. Tanto que quando Cabral chegou aqui, primeiramente ele chamou de Ilha de Santa Cruz, ou Ilha de Vera Cruz, tem alguma coisa, acho que foi Ilha de Santa Cruz. Depois descobriu que não era uma ilha, e colocou Terra de Vera Cruz. Então, é uma história incrível. E depois Brasil. E Brasil foi colocado por quê? Segundo a história oficial do nosso amado país, em homenagem a uma madeira que os portugueses adoravam, que eles levavam os navios carregados dessa madeira para Portugal e utilizavam ela para tingir. Era uma madeira chamada, eles chamaram de pau-brasil, porque ela era da cor da brasa. Olha só, da cor do fogo. Por isso, uma das traduções também tem a ver com fogo sagrado, porque o fogo abençoa, o fogo ilumina. Esse tipo de fogo é o Agni, é um fogo sagrado, é a alma do próprio fogo, é a chama da chama, tá? Então, esse nome é um nome sagrado, né? Por isso, eu falei da capacidade de assombro, para que nós, brasileiros, não caiamos naquele complexo, né, de inferioridade que foi plantado no povo brasileiro. Na verdade, isso vem sendo plantado por alguns impérios do planeta Terra. Eu vou falar os nomes hoje, darei nome aos bois, tanto o Império Britânico, como principalmente já na segunda etapa de transição do Império Britânico, do Império Norte-Americano. Então, que, aliás, né, teve um povo maravilhoso, o povo norte-americano, tem muitos amigos norte-americanos, cujo país foi dominado pelo mal, né? A governança, invadindo vários pequenos países, interferindo na política da América Latina e por aí afora. Então, desse modo, a palavra Brasil já existia muito antes da sua descoberta em 1500 e não estava associada à madeira pau-brasil aqui encontrada. Bernhagen e Louis Weckmann, abre aspas, asseveram que esse nome já aparecia em uma carta anônima em 1324. Então, alguns historiadores e pesquisadores encontraram o nome Brasil escrito em cartas antigas e que, desde aquela data, até 1500, ela está assinada em mais de 28 vezes assinalada e aparece por mais de 28 vezes nos mapas e outros registros cartográficos conhecidos. Então, pessoal, olha aí. Então, já tem uma comprovação. Eu vou mostrar um mapa agora, o slide número 5, pedir para o Maia colocar o slide 5, onde tem um mapa. Esse mapa, se você ver aqui, essa ilha maior, à esquerda, você vai ver uma ilhazinha pequena, porque eles não tinham noção, né? Sabiam que tinha uma terra lá, que era uma ilha, e escreveram Brasil. Está escrito lá, Brasil com Z. Conforme o tempo foi passando, alguns mapas antigos, a partir do século XIV, e cartógrafos aventureiros apontavam localidades diferentes para esse lugar enigmático, chegando até mesmo a supor, coloquei até em negrito, que a ilha estaria nas costas da América do Sul. Então, provavelmente, alguma ilha nas costas do Brasil também representava a Rai Brasil. Por quê? Mais um segredo iniciático. Tem uma ilha mágica nas costas do Brasil. Pertence, está muito perto da margem, né, do território do Brasil, nas costas do Brasil, mas é uma ilha que tem uma energia muito poderosa, cujo nome não podemos mencionar aqui para evitar
problemas, mas é uma ilha mágica. Então, eles se referiram à ilha de Rai Brasil, essa ilha mágica que pertence ao continente do Brasil, né? As costas do território brasileiro. Fontes, tá? Além das minhas pesquisas, que eu vou estar mostrando algumas pesquisas que eu fiz em corpo, alma e em carne, osso e pescoço, mas eu quero citar para vocês do slide número 6, um livro, uma obra de um pesquisador historiador brasileiro chamado Geraldo Cantarino. Quem quiser ter mais detalhes de um verdadeiro documentário, um trabalho científico de pesquisa feito por Geraldo Cantarino, você pode adquirir essa obra chamada Uma Ilha Chamada Brasil, onde ele já publica na capa do livro um mapa, um dos mapas, depois ele vai mostrar mais dentro do livro, que assinalam que primeiro ponto, é fato, o nome Brasil não surgiu a partir do descobrimento pelos portugueses. Já é comprovado cartas cartográficas que aparecem esse nome muito antes do descobrimento do Brasil. Então, já fica provado que o nome Brasil não tem a ver diretamente com a madeira. Que sim, a madeira recebeu o nome de pau-brasil por ter a cor de brasa, mas não que a partir daí que surgiu esse nome Brasil. O livro do Geraldo Cantarino, eu vou abrir aspas, que eu vou ler um parágrafo do livro dele, fala de um Roger Casement. Então, ele fala, para Roger Casement, não existe a menor dúvida de que tanto os livros escolares, enciclopédias e dicionários, como os brasileiros indagados individualmente estavam cometendo um engano. Então, esse Roger Casement, pesquisador, e Geraldo Cantarino cita ele também, ele fala que os próprios brasileiros e os dicionários e os livros de história do Brasil estão errados, estão cometendo um grande engano. Ele continua dizendo, por mais estranho que possa parecer, o Brasil deve o seu nome não à abundância de um certo pau de tinta, mas à Irlanda. A distinção entre nomear o grande país da América do Sul, eu acredito, pertence seguramente à Irlanda e a uma antiga crença irlandesa, tão remota como a propriamente celta. E, pessoal, os celtas tinham sacerdotes, que eram os druidas. Então, nós vamos ver como que toda vez que aparece Brasil, na antiguidade, o Brasil está relacionado a ordens esotéricas, a tradições místicas, tá? Então, nós vimos aí a origem do nome e um pouco da parte mística do nome Brasil, relacionado aos povos celtas da Irlanda, os sacerdotes, depois ao São Brandão, e agora vamos ver uma outra história, as profecias de Dom Bosco. Então, no próximo slide, o número 7, eu vou pedir para o Maia colocar, aparece uma foto de Dom Bosco. Dom Bosco, que viveu de 1815 a 1888, foi um sacerdote católico italiano e fundador da congregação salesiana. Outro homem místico, religioso, cristão, que fez profecias sobre o Brasil. A história de Dom Bosco é muito bonita, pessoal, porque envolve uma experiência com um anjo que pegou ele em corpo espiritual e viajou por toda a América Latina, especialmente o Brasil, e mostrou todas as riquezas do Brasil. E falou para ele, deu até as coordenadas, que nessa região surgiria um país com um potencial incrível. Ele disse o seguinte, ó, profecia de Dom Bosco, de novo eu vou ler para vocês, abre aspas. Entre os graus, né, os paralelos 15 e 20, olha aí, ó, entre os paralelos 15 e 20, aí havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Nesse momento, disse uma voz repentinamente. É ele aí contando a experiência que ele teve. Quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Então, o anjo, que não só falou, mas levou ele, eu vou mostrar um relato dele, também contando a experiência como anjo, falou que nos paralelos 15 e 20 surgiria uma enseada bastante extensa, surgiria uma cidade.
uma região que, quando fosse escavada, encontrariam riquezas incalculáveis. Porém, entre as teorias mais insólitas sobre o nosso... Porque, na verdade, eu coloquei um lembretezinho desse slide para mim não esquecer de falar a história do JK. Já começa por aqui. Por que Juscelino Kubitschek resolveu transferir a capital do Brasil para Brasília? Vamos ver aí que não foi por acaso que isso aconteceu, certo? Muitos dizem que JK escolheu sua posição a partir das visões de seu colega Chico Xavier, que ele era contemporâneo e amigo do Chico. Entretanto, fora o Chico Xavier, nós temos também as profecias de Dom Bosco. E quem divulgou mais as profecias de Dom Bosco foi Monteiro Lobato. E vamos ver por quê. Eu vou pedir para vocês colocarem aí no próximo slide o mapa do Brasil com os paralelos, as coordenadas dos trópicos e tudo aí. Você vai ver o paralelo 10 e o paralelo 20. Nessa faixa branca é entre os paralelos 10 e 20. Você vai ver que tem um pontinho bem no coração do Brasil e ali está a Brasília. Então, olha que coisa interessante. Ali é o Planalto Central. Quem primeiro no Brasil teria mencionado o sonho de Dom Bosco foi Monteiro Lobato, em sua luta pela prospecção do petróleo no país. Por quê? Eles estavam tentando provar que o Brasil tinha petróleo para criar a Petrobras, e o próprio presidente Getúlio Vargas foi um precursor da Petrobras. Isso tem a ver também com essa campanha para sabotar o Brasil, porque sabotaram ele, suicidaram ele, ou ele foi induzido ao suicídio por causa dessa pressão, e tentaram derrubar a Petrobras logo no início dela já, para que o Brasil não se tornasse essa potência que ele tem que se tornar, e ele vai se tornar. Então, disse Monteiro Lobato, abre aspas, até um santo já afirmou que o petróleo existe, só os nossos técnicos dizem que não. Fora o desabafo do escritor empresário Monteiro Lobato. Então ele falou, até um santo que era o nosso querido santo Dom Bosco, profeta, né, já falou que, porque nas visões, que eu vou ler daqui a pouco do Dom Bosco, o anjo falou para ele que o Brasil teria todo tipo de riqueza, inclusive o ouro negro, o petróleo, né? Então, Juscelino Kubitschek, lá na frente, muito depois de Getúlio, né, mas reconheceu tudo isso, e a gente vai ver que ele teve que encarnar, um grande ser encarnou no Brasil para ser presidente do Brasil, para dar esse salto quântico. E novos seres espirituais, altamente desenvolvidos, estão sendo preparados para dar continuidade nesse trabalho, para que o Brasil possa concluir esse salto quântico. Então, no sonho, Dom Bosco se vira percorrendo toda a América do Sul, de um extenso a outro, tendo um anjo como guia. Atravessaram florestas e pantanais, transpuseram rios caudalosos, percorreram pradarias e planícies. Os olhos de Dom Bosco, abre aspas, né, tinham uma potência visual maravilhosa, não encontrando obstáculos que os detivessem. Ou seja, o anjo abriu a visão espiritual dele, ele conseguia enxergar até o subsolo. Enxergavam nas entranhas das montanhas e no subsolo das planícies e viam riquezas incomparáveis, filões de metais preciosos, minas inexauríveis de carvão, depósitos de petróleo, tão abundantes como não se havia encontrado até então em qualquer outro lugar. Então, sabem-se, através das profecias de Dom Bosco, muito antes de estudos geológicos, que o Brasil tem riquezas incalculáveis, tanto na Amazônia. Quem não se lembra da famosa Serra Pelada? Quanto ouro saiu da Serra Pelada? Quanto ouro até hoje é contrabandeado na região norte do Brasil? Países que não têm nenhuma capacidade de produção de ouro se tornaram primeiro lugar nas exportações de ouro por conta do ouro que saía do Brasil e era vendido através desse país. Então, assim, as riquezas do Brasil em ouro e petróleo são muito grandes. Tanto que na história recente do nosso país, nós tivemos aí a descoberta do pré-sal, que gerou uma reação em cadeia tremenda, em que agentes da CIA se infiltraram na Petrobras para roubar nossa tecnologia de extração de águas, de petróleo em águas profundas. Tentaram copiar, fizeram uma experiência no Golfo do México, falhou e poluíram mais de 1.000 quilômetros de praias no Golfo do México. Então, é uma história muito cabulosa, como foi que eles colocaram escutas na época no Palácio do Planalto. Então, o presidente Dilma descobriu isso. Toda a ABIN foi colocada
para descobrir como foi que eles estavam espionando o governo brasileiro, escutas no telefone presidencial e agentes dentro da Petrobras. Tentaram sabotar a Petrobras e o governo brasileiro na época para se apossarem do petróleo do Brasil. E conseguiram, tá, pessoal? Conseguiram. Atenção, conseguiram. Então, vou pedir para o Maia colocar o slide número 9, onde eu mostro aí, do lado esquerdo do vídeo, um busto lateral da face do nosso presidente Juscelino Kubitschek. E do lado direito, a face do famoso faraó Akhenaton. Pessoal, existe uma lenda, e a gente vai ver que tem muitas coincidências, muitos pontos em comum entre a história de Akhenaton e JK. Que essa lenda diz, né, que JK seria a reencarnação do faraó egípcio Akhenaton, que viveu há 3.600 anos atrás. Da mesma forma que o presidente, o faraó construiu uma cidade para ser a sede do seu reinado. Ou seja, Akhenaton mudou a capital do Egito, do Baixo Egito para o Alto Egito. Juscelino Kubitschek mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Da Baixada Fluminense para o Planalto Central. Akhenaton construiu uma cidade que era em forma de pássaro, de asas abertas, se não me engano, voando em direção ao nascente. E Juscelino construiu, na planta do projeto de Brasília, em forma de um avião, tanto que tem asa norte, asa sul, asa leste. Então, Brasília tem a forma de um avião na mesma direção de Akhenaton, que Akhenaton colocou seu pássaro. Outras coincidências, no Palácio do Planalto, do Palácio do Faraó Akhenaton, o próprio design é semelhante ao Palácio do Planalto. Da mesma forma que nós temos o Lago Paranoá, eles também construíram um lago do lado do palácio deles. Então, vocês vão ver muitas coincidências, que eu brinco, falo, não é coincidência, não pode ser. São deucidências, sim, menos coincidências. Então, veremos que o faraó Akhenaton construiu uma cidade para ser a sede do seu reinado. A cidade do faraó Akhenaton parece com o nome dele. Foi chamada de Akhetaton. Então, ele, Akhenaton. A cidade, Akhetaton. Juscelino Kubitschek, conhecido como presidente Bossa Nova, construiu a capital do Brasil e chamou de Brasília. Tem um nome muito parecido, Brasil e Brasília, como Akhetaton e Akhenaton. Então, e as margens de um lago artificial. Lá também foi construído um lago artificial. E a cidade com forma de um pássaro voltado para o leste. Akhenaton também era dividida em asas, e concentrava os templos e prédios administrativos longe da área residencial. Exatamente como Brasília. Então, é como se Brasília fosse uma cópia da capital do Egito, que o Egito, todo mundo sabe, era a Meca, era o país para o qual todos os grandes místicos e sábios viajavam, né? Para o Egito foi José, para o Egito foi Pitágoras, para o Egito foi Platão. O Egito era a capital do mundo, né, de conhecimento e tudo. Então, vamos em frente. Então, assim como no Egito, é notória a quantidade de pirâmides em nossa capital. Opa, tem pirâmides em Brasília? Claro, construídas pelos engenheiros e arquitetos? Sim. É notória a quantidade de pirâmides em nossa capital, como a Ermida Dom Bosco, inclusive deram o nome de Dom Bosco da Ermida, o Teatro Nacional e o templo da LBV. Depois a gente vai falar um pouquinho em especial desse templo, da Legião da Boa Vontade. E o que isso significa? As visões aos ritos Aror, né? O edifício do memorial, o próprio Memorial JK, onde está o corpo e os pertences de Juscelino, né? Outra coincidência, JK e Akhenaton morreram exatos 16 anos após as suas cidades serem inauguradas, com suspeitas de assassinatos em ambos os casos. Então, pessoal, de novo, toma água, lava o rosto, desperta, acorda, ó tu que dormes. Não pode ser coincidência. Olha só, ambos mudaram suas cidades, construíram cidades muito parecidas. Até aí, tudo bem. O Juscelino foi para o Egito, ele gostou da ideia, implantou no Brasil, copiou, beleza. Mas o faraó Akhenaton foi assassinado pelos sacerdotes, montaram um complô para matá-lo,
E ele foi o cara que instituiu o culto ao Deus único no Egito. Então, isso incomodou o clero, né, os sacerdotes, que bolaram um jeito de matá-lo. E o Brasil é a pátria do evangelho, porque aqui vai ser feita a unificação das religiões. Aqui vai ser feita a religião síntese do planeta. Porque se você vê, existem muitas brigas por religião, certo? Muitas batalhas por causa de crenças. E aqui no Brasil, o espírita, o umbanda, cristianismo, islamismo, todo mundo vive em harmonia. Embora, da nossa história muito recente, sabotadores tentaram criar um antagonismo entre os próprios cristãos, protestantes e católicos. Tentaram gerar um clima de belicidade, de armamento entre os brasileiros. Mas o brasileiro é um povo pacífico por natureza, e isso não emplacou, não, certo? Então, o que aconteceu? Foi que ambos morreram exatos 16 anos após suas cidades serem inauguradas. Então, até o Juscelino copiar o Akhenaton, tudo bem, mas é copiar até na morte. E tem um detalhe que eu vou falar em primeira mão para vocês hoje, foi da exumação feita no corpo do motorista dele, e dele também. E descobriram que o motorista do Juscelino levou um tiro na cabeça. A bala estava alojada no crânio ainda. Por isso que ele desmaiou, ele estava dirigindo um Opala preto, o presidente Juscelino estava no banco do carona na frente, e vinha uma Scania. Um atirador de elite atirou na cabeça do presidente. O motorista desmaia, e o Opala dele vai de frente com uma Scania daquelas bicudinhas antigas, jacaré. Isso está documentado na história do Brasil, que Juscelino Kubitschek morreu de acidente, e, na verdade, foi assassinado. Deram um tiro no motorista dele, que desgovernou e bateu de frente com uma Scania. Existe até um depoimento do próprio motorista da Scania, que ele fala que ele estava dirigindo, ele viu quando o motorista do Opala perdeu o controle, ele viu que a cabeça dele caiu para o lado, e ele imaginou que ele tivesse tido um infarto, alguma coisa, ele tentou desviar, mas não deu. O Opala foi direto, o Opala que bateu na Scania, foi direto. Então, pessoal, pesquisem aí a exumação do corpo do motorista do Juscelino, como morreu o Juscelino, pessoal. Uma geração ou duas já esquece tudo. Então, eu estou aqui, estamos nessa live, meio que trazendo à tona certas memórias do nosso país. Nós não podemos esquecer essa sabotagem, o assassinato do presidente Juscelino. Mas vocês pensam que ele foi o único presidente assassinado? Claro que não. Teve outros que morreram assassinados, mas que nós nem soubemos que foi assassinado. Como não sabíamos que no caso do Juscelino, foi durante o governo Dilma que foi feita a exumação do corpo do motorista, encontraram um projétil no crânio dele, que foi abafado na época. Outro caso, outra coincidência, são muitas informações históricas, eu não estou inventando nada. Se você duvida, pesquise. Isso porque as duas cidades seriam capitais erguidas de maneira completamente planejada, como sedes de um governo, ao lado de um lago artificial. Ambos os locais teriam formato de pássaros, ou, no caso de Brasília, o modelo de um avião, apontando para o leste, cujas asas eram as principais divisões internas do centro urbano. Ao mesmo tempo, os templos, igrejas e sedes administrativas seriam intencionalmente distantes dos centros residenciais das capitais. Então, como uma cidade planejada, Brasília separou a área administrativa, a área comercial e a área dos templos e igrejas. E assim também a cidade do Farol Akhenaton foi planejada. E no slide número 11, para quem não conhece Brasília, eu coloquei algumas fotos de cenas, pode passar para o número 11, por favor, Maia, que no slide número 11 vocês verão. O Palácio do Planalto, slide número 11, tá? Aí, o Palácio do Planalto, você vê no cantinho superior esquerdo, eles são tão parecidos que até parece que nós fizemos a foto, são duas fotos repetidas, mas dá para dividir que no Palácio do Planalto você tem aquelas duas bacias, né? Uma para cima e outra para baixo, simbolizando o equilíbrio das duas forças, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino. Nós temos as duas torres, representando também, tem todo um significado esotérico aí. Se você olhar embaixo, o templo do faraó Akhenaton, eu devia ter separado um pouco esse slide, porque eles até se confundem. No cantinho superior esquerdo, você vê o Palácio do Planalto em cima e o Palácio de Aquetaton embaixo, da cidade de Aquetaton, onde você vê, inclusive, a rampa do Palácio do Aquetaton, a mesma rampa que nós temos no Palácio do Planalto, nós temos no Palácio de Aquetaton. À direita, nós temos a pirâmide do templo da LBV.
E sabe o que mais, pessoal? Se você não conhece, quando for a Brasília, visite o templo da LBV. Tem um museu egípcio de baixo, com múmias, com artefatos vindos do Egito, com toda a energia do Egito, no templo da Legião da Boa Vontade. Se você vê à esquerda, nós temos o obelisco do Memorial JK, e à direita, o obelisco da cidade de Aquetaton. Então, eu fiz foto de um, foto de outro, lado a lado, e foto de uma pirâmide lá do templo da LBV. Inclusive, pessoal, esse templo da LBV, no ápice da pirâmide, tem encaixado um cristal gigantesco. E no chão, exatamente debaixo do cristal, você tem um labirinto, uma espiral de duas cores, preto e branco. Você entra por uma cor e vai no centro, fica debaixo do cristal. Então, você vai caminhando e sai da espiral. É muito legal e é algo iniciático, tem um simbolismo muito grande. Então, quando você for a Brasília, visite o templo da LBV. E formar uma legião de boa vontade, independente da religião que você professa, eis a missão do Brasil. Porque os povos que plantam o mal no mundo, pessoal, são poucos. São meia dúzia de famílias que governam o mundo todo. A grande maioria é direcionada como gado, como ovelhas. Vai comer nesse pasto, agora acabou esse pasto, venha comer nesse, o rebanho todo vai. Então, mas se a população do Brasil desperta a consciência, a população do mundo todo desperta. Então, e o Brasil tem esse papel dessa mescla, desse ecumenismo que está surgindo no Brasil, certo? Onde você pode ser um bandista, você pode ser de uma religião afro e também frequentar um templo católico. Tem muito brasileiro que vai na missa, depois vai à noite no terreiro. Então, onde você vai trabalhar com os elementais da natureza, das cachoeiras, espíritos das florestas. Então, o Brasil é um país muito eclético. Eu dou aula de yoga. Yoga não tem nada a ver com religião, mas na minha sala tem lá o espírita fazendo yoga do lado do evangélico e todo mundo de boa, praticando meditação e cantando mantra. É aqui o berço da civilização do terceiro milênio, onde o budismo vai se unir ao cristianismo. Então, vamos para o slide número 12. Tudo que eu estou falando, pessoal, eu estou dando evidências para vocês, estou dando bibliografia para vocês pesquisarem, para não ficar apenas no que eu falei, certo? As semelhanças não ficam apenas no plano arquitetônico. De acordo com pesquisadores, Aquetaton demorou apenas 4 anos para ser erguida. Lembrando, Aquetaton é a cidade do faraó Akhenaton. Durou 4 anos. E Brasília também. Tanto o tempo da morte dos seus construtores, 16 anos após, como o tempo que eles levaram para construir ambas as metrópoles, as capitais, foram iguais. Brasília e Aquetaton tiveram 4 anos de tempo de construção. O Juscelino Kubitschek e o faraó Akhenaton viveram 16 anos após a inauguração das suas cidades. Por lá, foi criado o primeiro lago artificial do mundo, lá no Egito. Primeiro lago artificial do mundo do Egito, que é o Lago Moeres. E, no Brasil, em Brasília, nós temos o Lago Paranoá. A ideia também era refrescar e amenizar aquele clima, né? Do semiárido lá. E, por fim, a planta da cidade tinha formato de pássaro, quase um avião, em referência a Ibis. Aí entra um negócio, pessoal. A ave Ibis, que é uma referência ao 3 vezes grande deus Ibis de Tote, o deus Tote, conhecido como Hermes entre os gregos, é o deus da sabedoria. E no Brasil nós veremos que nós tivemos e temos ainda a ave Ibis esculpidas em alguns monumentos, inclusive do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar hoje para vocês em primeira mão. Primeira mão não, né? Porque já é conhecido de algumas pessoas, mas eu falo assim, é muito raro alguém levantar essa questão. Eu estou levantando aqui hoje para vocês. Então, eu indico para vocês, já indiquei o livro do Catarino, lá sobre uma ilha chamada Brasil. Agora estou indicando um outro livro chamado Brasília Secreta, O Enigma do Antigo Egito, da editora Vesticom, escrito pela especialista Yara Kern e o professor Hernani Pimentel, pesquisadores, acadêmicos, não é coisa só de místico, de esotérico, tá? Onde eles destrincham o que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional chama de lenda. E eles comparam vários prédios do Distrito Federal com as edificações da cidade milenar do Egito. Então, 2 escritores e pesquisadores fazem todo um levantamento aí. Se você quiser mais detalhes, que inclusive eu não abordei aqui, busque essa obra.
Para alguns estudiosos, a capital do Brasil foi inspirada nessa cidade africana, porque, pessoal, outra coisa que tentaram sabotar no mundo, eu fico até elétrico, começo a mexer na cadeira, porque é muito forte o que eu tenho para falar para vocês. Pouca gente se dá conta de que o Egito ficava na África, norte da África, e de que o povo egípcio era um povo de pele escura, pele morena, como os verdadeiros judeus, de pele escura. Foi criado uma espécie de perseguição a todos os povos de pele escura. Então, o Brasil foi praticamente construído pelos escravos, né, trazidos da África, pelos portugueses. Isso virou um tráfico, né, de pessoas, de seres humanos. Todo mundo conhece a história da escravatura no Brasil, que a princesa Isabel assinou a libertação dos escravos, e por detrás disso tem muita história oculta ainda, que não é tema dessa live. Mas saibam que a raça negra é uma raça muito forte, muito poderosa, que foi injustamente perseguida. E tentaram fazer ressurgir esse racismo no Brasil. Tentaram fortalecer esse racismo, essa perseguição aos quilombos e quilombolas, aos povos negros, impedindo-os de estudar, de frequentar as universidades. Mas, felizmente, também não deu certo, porque Deus é maior. Então, assim, então vamos continuar aqui. Eu tenho um guia, porque são muitas informações e eu não quero me perder. Então, para alguns estudiosos do Brasil, a capital do Brasil foi inspirada nessa cidade africana, que não existe mais. No início do mês de setembro, isso aí foi há muito tempo atrás, quando dois egiptólogos nascidos no Egito, né, que hoje é um país muçulmano, inclusive tem ajudado muito os povos nessa época agora, os semitas e toda essa região da guerra entre Israel e o que está acontecendo hoje, o genocídio que está acontecendo lá, né, que empurrando o pessoal para a faixa de Gaza, né. Então, o Egito serviu de caminho para a liberação deles. Muitos foram salvos graças ao apoio do governo egípcio, né? Eu quero dizer que dois egiptólogos vieram para o Brasil, mas vieram não para pesquisa. Eles embarcaram em Brasília a convite de um estúdio de dança do ventre. E eles vieram por causa de um evento de dança, para dar uma palestra sobre turismo. Só que quando eles desceram em Brasília, eles ficaram impressionados com a semelhança entre os dois locais. Eu até vou citar o nome deles, ficou documentado, porque foram feitas entrevistas, foi feita uma matéria sobre o assunto. Ahmed Said e Dia Sabri acreditam que a capital brasileira seria mesmo inspirada na cidade egípcia. O formato geométrico, a divisão entre setores e os espaços verdes entre as construções são pontos em comum. Eles disseram que Akhetaton é uma das poucas regiões milenares que possui a planta arquitetônica tão bem preservada. Por isso é fácil perceber as semelhanças entre os dois lugares, explica o pesquisador Dia Sabri. O Memorial JK, por exemplo, lembra as mastabas egípcias, diz Ahmed. Dia também destaca que era comum os prédios do país terem entradas com rampas e corredores com iluminação natural, traço comum em prédios como a Catedral de Brasília. Então, eu vou pedir para o Maia pular o slide número 13 direto para o slide número 14, onde eu mostro, o próximo slide, o 14, uma foto do Juscelino sendo condecorado pela Sociedade Brasileira de Opiose. Isso foi no dia 9 de 9 de 1960, onde a Gran Cruz da ordem deles, né, que é a maior honraria já concedida pela instituição. Eles deram a Gran Cruz para ele pelos serviços prestados ao povo brasileiro, ou seja, de uma certa forma, a JK estava ligado também a essas sociedades secretas, ao mestre Henrique José de Souza, grande iluminado brasileiro. Pouca gente sabe, mas Henrique José de Souza, dizem até que ele era a reencarnação de Ramakrishna, que era uma alma de Agartha que vinha encarnando na superfície para ajudar no despertar da consciência dos seres da superfície. E que desempenhou uma missão muito importante, criando a loja Eubiose, e Juscelino tinha relacionamento com eles. E no slide número 15, que é o próximo, eu vou contar uma história de um outro mestre brasileiro, muito pouco conhecido, pouquíssimo conhecido, que cumpriu uma das missões de desbravar, abrir a picada para a transferência de Brasília para o Planalto Central. Esse, pessoal, é o famoso mestre Yohanan.
O nome dele era Oceano de Sá. Pessoal, imaginem vocês que esse senhor, chamado Oceano de Sá, que atingiu um nível de iluminação elevado e passou a ser chamado de Yohanan, que recebeu esse nome espiritual direto do astral, um belo dia. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele foi piloto de avião e também foi piloto do Juscelino. Então, Yohanan, certo dia, teve uma visão espiritual. Ele foi meditar num lugar místico do Rio de Janeiro chamado Pedra da Gávea, do qual também estaremos falando daqui a pouquinho, né, na próxima etapa da live. Nós estamos completando 55 minutos. Eu vou preparando uma pequena pausa para que a Almaia possa comentar alguma coisa nos próximos 5 minutos. E eu vou contar a história do mestre Yohanan e outras cidades sagradas do Brasil na próxima etapa da live, que nós estamos completando 1 hora já de live, e essa primeira 1 hora fica essa etapa, eu vou chamar a Almaia para comentar alguma coisa, eu vou entrar na história do mestre Yohanan nessa segunda etapa. Estamos completando 56 minutos, e eu quero que vocês ouçam essa segunda etapa com bastante atenção, que nós veremos que o Brasil já tem uma cidade eclética, uma cidade onde não corre dinheiro. Essa cidade serviu como referência para Juscelino construir Brasília também. É uma história linda. Eu estive pessoalmente lá conhecendo essa cidade, fiquei hospedado lá por um dia, mas foi suficiente para me conhecer o prefeito da cidade e fiquei, assim, apaixonado por tudo. Com a palavra, nossa querida Almaia Ismail. É muito interessante essa sua comparação, né, de Akhenaton para, no caso, foi para Juscelino, né? Exato. E nós temos, né, pessoas no Brasil que têm também essa, digamos assim, essa possibilidade, porque tudo são possibilidades, né? Aqui, infelizmente, não dá para ter 100% de certeza. Você fez um paralelo interessante, é uma coisa que as pessoas precisam pesquisar, analisar, e todos os possíveis, né? Reencarnados. Porque, na verdade, isso não é o mais importante, né? O mais importante é a realização de cada um, porque a vida passada ela serve de terreno para que hoje você possa realizar algo dentro daquela capacidade, né, anterior, e não para ficar, digamos assim, olhando para o passado. Mas foi interessante esse paralelo. Eu nunca tinha feito, nunca comparei. Existem vidas que se podem comparar. E nós vamos para a próxima etapa. Nós vamos fechar aqui em 1 hora, são 58 minutos e 29 segundos. Nós vamos fechar esse vídeo e colocar o link aqui para que você assista logo em seguida ou quando você quiser, para ficar mais fácil também com 1 hora, porque às vezes a pessoa não pode assistir tudo ao mesmo tempo, então pelo menos já fica definido. Eu vou então encerrar, tá bom, Paulo César? Não vou colocar os questionamentos, porque nem dá tempo, que já são 59 minutos, e como isso aqui está sendo gravado, o meu streaming ele tem essa limitação. Se chegar 1 hora, ele não sobe depois. Então, eu vou finalizar para a gente dar continuidade na segunda etapa, você falando, aí no final de tudo eu entro para fazer algumas observações e até perguntas. Um abraço, até já.